Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! Bom, pessoal, hoje continuaremos passeando pela cidade mais cultural do Japão, a cidade de Kyoto. No vídeo anterior dessa série japonesa eu já passei inúmeras informações e também mostrei muitos detalhes dessa antiga capital imperial. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, assista, porque isso vai complementar muitas informações que eu vou passar nesse vídeo de hoje. E hoje nosso episódio vai começar e também terminar de noite, mas em duas cidades diferentes. E esse bairro onde eu tô agora se chama Gion, um dos distritos mais famosos de Kyoto. Já que aqui a gente tem a preservação da tradição das geishas, né? Essas antigas artistas tradicionais da cultura japonesa, que até hoje são presentes e que tinham funções ligadas ao entretenimento em vários grandes eventos, seja em festas ou até mesmo em banquetes para nobreza. As ruas estreitas aqui de Gion, pessoal, elas são cercadas por famosas casas de chá, que são chamadas em japonês de ochaya, onde turistas são recebidos pelas geishas com apresentações de dança, de música e também alguns jogos tradicionais japoneses, além, é claro, de poder experimentar o típico chá. Apesar de funcionar o dia todo, a atmosfera desse bairro durante a noite é muito mais deslumbrante, quando essas lanternas vermelhas e tantas outras amarelas se acendem e iluminam as fachadas dessas construções históricas. São poucas as localidades no Japão que conseguiram manter essa atmosfera tão única durante a noite, neste século XXI, com tantos outdoors, tantos neons e tanta modernidade. Por isso mesmo que Gion se tornou um símbolo da preservação da cultura japonesa em meio a tantas coisas tecnológicas que a gente vê por aqui. E andando por essas ruas que estavam bastante silenciosas durante a noite, eu me senti transportado no tempo do Japão feudal e imperial, onde a vida era muito mais simples e onde a sociedade japonesa era tão peculiar e tão isolada do mundo. Então, caso vocês venham aqui, façam o passeio ao anoitecer, porque vale muito a pena. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui da cidade histórica de Kyoto. Como uma cidade muito grande, com muitos pontos turísticos, vamos continuar explorando essa cidade com os transportes públicos. Estou aqui na estação central, mas que se divide para trens locais, trens de longa distância, além, é claro, dos metrôs da cidade, e é em direção a ele que eu estou indo agora. E como sempre, o jeito mais barato e eficiente de se viajar pelas cidades japonesas é de transporte público. E em Kyoto tudo é muito conectado. Aqui a gente tem ônibus e trens, que são os principais meios de transporte até os pontos turísticos, além de 2 linhas de metrô que atendem as regiões centrais e também bairros mais periféricos, onde também a gente tem templos menores mais próximos da natureza. E nós estamos aqui agora na região de Arashiyama, que é uma parte da periferia de Kyoto. Nós vemos casas menores, muito mais verde do que aqueles prédios que eu mostrei para você na região central ontem, lá perto de Gion, mais ou menos, no outro vídeo, quer dizer. Então a gente vê que esse contato com a natureza é sempre importante para os japoneses. E aqui essa região é famosa por ter um corredor, um bosque cheio de bambus, que dá umas fotos legais, mas já acredito que estará lotado de turistas, portanto vai ser um pouco difícil filmar. Vou sempre fazer o meu melhor aqui para mostrar para vocês. E eis que chegamos ao bairro de Arashiyama, localizado na parte oeste de Kyoto, uma região que, como eu disse, combina esses elementos da beleza natural japonesa e a cultura tradicional do país de um jeito muito único.
Essa é a floresta de bambu de Sagano. E é curioso mencionar que o som desses bambus balançando é considerado uma das 100 paisagens sonoras assim reconhecidas pelo governo japonês, com esse assobio bastante peculiar e que também te transporta para um outro tempo. Até que tá um pouco menos cheio do que eu esperava, e realmente é bonito que você vê até as linhas do trem aqui passando. Esse corredor funciona como se fosse uma conexão entre os diversos templos que tem nessa região. Alguns templos, outros santuários, é importante diferenciar, né? Porque os Shinto não chamam de templo, é o local mais importante para sua religião. Mas aqui a cidade de Kyoto tem dezenas de templos, então se você for parar em cada um deles, você precisaria pelo menos de umas 2 semanas aqui só fazendo isso, porque realmente é uma cidade muito histórica, ficou muito isolada também por muitos anos, então eles tinham que ter tudo aqui para satisfazer a população, que era muito grande. Hoje é mais singela, na faixa aí dos 1.400.000 habitantes, mas igualmente relevante para a história japonesa, em um local como esse muito gostoso, nessa sombra. Hoje ainda está um dia quente, por volta de 30 graus, com umidade bastante alta também. Arashiyama também abriga uma série de templos e santuários históricos, como quase todos os parques aqui em Kyoto. Um dos mais bonitos é o templo de Tenryuji, inclusive um patrimônio mundial da Unesco, tendo sido construído no século XIV. Um templo não tão famoso pela sua estrutura relativamente singela comparada com os demais, mas principalmente pelo seu belíssimo jardim, com um lago com peixes, aqueles peixes chamados koi em várias cores, né? E também pela vista incrível que proporciona das montanhas de Kyoto. Para quem gosta de tours gastronômicos e de comprar algumas coisas, aqui nessa região também tem várias opções, incluindo comer o yudofu, o tofu fervido, que é uma especialidade local. No meu caso, já que não gosto nem de tofu nem de compras, eu segui adiante para o próximo ponto desse roteiro histórico. E aqui chegamos em mais um templo, estamos em Kinkakuji. Esse que é um dos mais importantes, assim, no aspecto da localização que ele tem um pouco mais para fora da cidade, com um lago muito bonito, tem uma visão muito bonita. Talvez não seja o mais importante, mas um dos mais cênicos. E o calor dificulta um pouco. Outra coisa que eu acho importante mencionar, que é um mito, é que a internet no Japão é super rápida, super fácil. É mentira, a internet aqui é cara, comprar um chip local, um SIM card local é muito caro, não funciona direito muitas vezes, e nos hotéis a internet também é igualmente devagar. Talvez não se compare com algumas regiões do Brasil ou com outros países do mundo, mas essa expectativa que a gente tem que a internet no Japão vai ser super rápida, tudo muito fácil, tudo em todo lugar, isso é uma mentira, é um mito. E talvez um dos cartões postais dentre as dezenas que a cidade de Kyoto tem seja o Pavilhão Dourado, o conhecido Kinkakuji, localizado aqui no norte da cidade, que foi construído originalmente como uma vila de descanso de um shogun, de um senhor feudal chamado Ashikaga Yoshimitsu, lá no final do século XIV. Após a morte desse conhecido shogun, essa vila foi transformada em um templo, assim como ele tinha pedido. Algo que é incrível de observar é essa estrutura coberta com folhas de ouro, que brilha quando o sol se reflete nelas e também cria uma incrível composição com essa natureza, com esse lago, algo muito típico japonês. O templo, como vocês podem ver, tem 3 andares e o que é interessante é que cada andar tem um estilo arquitetônico diferente. O primeiro é como se fosse um palácio aristocrático, sem folhagem a ouro. O segundo é como se fosse uma residência samurai. E o terceiro inspirado na arquitetura chinesa, que muito influenciou também a arquitetura do Japão em certos períodos. Então, pessoal, acho que esse é o primeiro país, ou a primeira região verdadeiramente turística que eu mostro para vocês no canal,
que costuma mostrar países meio fora de mão ou que não estão tão recebendo turistas assim durante esse tempo, como a Rússia ou até mesmo outros países em guerra. E isso me causa certo incômodo. Acho que vocês conseguem perceber o tanto de gente. Fazia tempo que eu não ia num lugar tão turístico assim. Obviamente todo mundo tem o direito de ver, é uma coisa interessante, milenar, muito bonito, mas isso acaba te fazendo não aproveitar o lugar tão bem por conta do estresse de o empurra-empurra, de sair correndo para pegar um ônibus, pagar o bilhete. Ainda no caso do Japão é mais organizado, acaba sendo até um pouco melhor, mas mesmo assim um pouco estressante para quem não está acostumado, quem gosta de se meter no meio da África, no meio desses lugares que não passa ninguém, você acaba sendo o único turista. É uma experiência que fazia tempo que eu não passava aqui também. E depois desse passeio com tantas imagens incríveis, peguei um ônibus local para ir até um restaurante comer algo típico, o omurice, uma espécie de omelete com a consistência mais cremosa, geralmente servido com arroz e um molho especial, muito gostoso. No caminho, muitas lojas de itens para nerds, feito eu, cartuchos antigos de videogame, cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tantas outras franquias de colecionáveis, e também muitos videogames da Nintendo para você comprar quantos quiser. Quem gosta dessas coisas como eu perde um bom tempo só olhando essas vitrines. Aproveito também para pedir desculpa da minha pronúncia das palavras em japonês, já que eu não falo essa língua, apesar de admirar quem conhece. Então, por favor, tenham piedade dos meus erros aqui nesta língua tão difícil. E a história dessa cidade esteve nas mãos de um único homem por um certo período, já que os americanos, quando concluíram a confecção da bomba atômica, estavam decidindo onde que poderiam jogá-la, não só no caso de Hiroshima, mas também de Nagasaki. E nós vemos que o secretário da guerra, tanto do governo Truman quanto do governo Roosevelt, Roosevelt primeiro, depois Truman, era chamado de Harry L. Stimson. E ele tirou a cidade de Kyoto da lista porque teria passado férias aqui por um período e se apaixonou pela beleza arquitetônica da cidade, achou que a destruição seria uma perda cultural, do patrimônio cultural muito grande. Então eles resolveram abortar, jogar a bomba aqui. Inicialmente o objetivo era, se destruísse Kyoto, o imperador ia ver total capacidade de destruição americana e se renderia diretamente, mas com Hiroshima isso já foi suficiente. Nós sabemos que depois Nagasaki foi só uma tentativa dos americanos de mostrar aos soviéticos que tinham produção em massa da bomba. Enfim, esse assunto eu já estou me antecipando, mas vou falar para vocês também quando estiver em outras cidades aqui. Mais um passeio e mais um templo famoso, esse aqui o Toji, também conhecido como Templo Oriental, sendo um dos mais antigos templos budistas de Kyoto, datando lá do período Heian. A história do templo corre em paralelo com a história do Japão, isso que é tão fascinante, né? Já que ele foi fundado em 796, logo após Kyoto ter se tornado a capital japonesa. Com isso, Toji desempenhou um papel significativo como um dos 2 templos oficiais que protegiam a cidade. E por aqui nós vemos essa icônica pagoda de 5 andares que é considerada a mais alta do Japão, com 55 metros de altura. Depois de um terrível incêndio, ela foi reconstruída no século 17 e hoje é um símbolo de Kyoto, podendo ser vista por quase todos os cantos da cidade. Aqui a gente também tem estátuas esculpidas de Buda e outros deuses budistas e com um significado especial para os fiéis desta fé, já que Toji é associado a um famoso monge, o chamado Kukai, que fundou a escola do budismo Shingon no Japão no século IX, que é uma vertente muito importante aqui até hoje. Do lado de fora é também muito especial e, como sempre, com um belo jardim japonês, com um lago, com muitas árvores, alguns peixes, realmente impressionante, algo que te transporta para um outro período histórico. Então, Kyoto, por ter o maior patrimônio cultural do Japão, é uma cidade
que é muito extensa para você andar tudo. Ontem no vídeo passado, na verdade, para fazer aquele vídeo, andar por todos aqueles pontos sem pegar táxi, pegando transporte público nos pontos ideais e andando a pé em outros, eu andei 27 quilômetros. É quase perto do meu recorde de 32 quilômetros que eu fiz uma vez andando em Belgrado. Mas o ponto é que você precisaria de pelo menos uns 3 dias completos para ver os principais pontos desta cidade. Eu fiquei 2 dias praticamente completos, porque eu tento andar um pouco mais rápido, eu tenho um outro ritmo, e também porque eu preferi deixar um dos dias que eu tinha a mais para ver outra cidade e fazer conteúdo extra em outro lugar. Mas recomendo ficar pelo menos 2, se puder 3 aqui em Kyoto, com certeza vai valer a pena. Um dia às vezes fica muito corrido, eu não recomendo. E como vocês podem ver, aquilo que a gente imagina do Japão antigo, aquilo que a gente vê em alguns desenhos dos animes, alguns filmes, esse cenário bucólico, esse cenário de um Japão rural, de um Japão dos samurais, do Japão dos ninjas, tudo isso se passou aqui, principalmente em Kyoto, por conta de ter sido a capital do país na época que o shogunato era o sistema político dominante. Então, se você quer ter uma impressão do que era o Japão naquela época, o que sobrou, ainda mais porque a cidade foi muito bem preservada, uma das poucas que não foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial de maneira constante. Nós temos aqui todas essas amostras, estou maravilhado, espero que vocês tenham gostado das imagens. Lembrando que tudo eu faço sempre sozinho, a edição, a filmagem, o roteiro e também a publicação. Então agradeço a ajuda de cada um de vocês. Se puder comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, já somos mais de 65 mil viajantes nesta comunidade. E andando por todo o Japão ou conversando com pessoas que vivem aqui, vocês sempre vão perceber que o tema segurança é tratado com muita seriedade. No Japão, a segurança pública é reconhecida como uma das melhores do mundo, além de ter uma das menores taxas de criminalidade do planeta, mesmo tendo uma população grande, de mais de 120 milhões de pessoas. Mas o que explica isso? Bom, a resposta é muito mais complexa do que eu vou tentar dar para vocês aqui. Mas vou tentar. Aqui no Japão, eles possuem um sistema muito eficiente de policiamento comunitário, com vários postos policiais em todos os bairros, que são chamados de Koban. Essa presença constante das autoridades policiais por todos os cantos ajudam os residentes com orientações, faz com que a polícia consiga agir rápido em caso de alguma emergência e, ao mesmo tempo, desincentivam as pessoas mal intencionadas a praticar crimes, por menor que eles sejam. Além disso, a gente vê que é algo cultural também. Os japoneses priorizam a educação moral desde a infância, onde na escola valores como honestidade e cooperação são ensinadas pelos professores e esse senso de comunidade é desenvolvido desde muito cedo. Com essa mentalidade, a gente vê que até mesmo metrópoles como Tóquio, Osaka e Kyoto são muito seguras, de pessoas que perdem celulares e carteiras e encontram as mesmas no lugar onde perderam, até mesmo são contactadas pelos japoneses que querem devolvê-las aos seus donos. Sendo um país com população tão grande e cidades tão densamente povoadas, o Japão põe em xeque a teoria de algumas pessoas de que é impossível se ter segurança em países grandes e populosos, como é o caso dos Estados Unidos ou o caso do Brasil. Essa aqui é a parte mais moderna de Kyoto, a gente vê várias lojas, vários restaurantes de fast food, né? Os outros mais tradicionais estão em outra área, mas muita da juventude está aqui. Lembrando que Kyoto é uma cidade de 1.400.000 habitantes, não é tão populosa assim quanto as demais cidades japonesas, acho que é a 9ª mais populosa, mas é uma cidade universitária que tem a 2ª universidade mais antiga do país e muitos jovens. Então você vê aquele contraste de pessoas muito velhas e pessoas muito jovens. Você não vê tantas famílias assim, a não ser aquelas que estejam aqui passando férias.
E o Japão é um país que foi tecnológico antes da tecnologia se popularizar pelo mundo. E aqui você vai em restaurantes de fast food com comida típica japonesa, pede na máquina e as suas fichas são impressas. Fichas essas que você usa para coletar a sua comida no balcão diretamente, já que não há garçons, não há outros atendentes. Algo que para nós pode parecer comum hoje encontrando em vários lugares, mas aqui no Japão já acontece há algumas décadas. Outro ponto de grande destaque por aqui, que eu já mencionei várias e várias vezes, é a limpeza excepcional do Japão. Outro elemento central da sociedade e que se deve a uma combinação de fatores culturais, econômicos e sociais. Essa mesma mentalidade comunitária, coletiva que eu mencionei para vocês na questão da segurança, também se estende à valorização dos espaços públicos, onde a preservação dos patrimônios e a limpeza das ruas é um sinal de respeito ao próximo. Novamente, desde cedo nas escolas, as crianças aprendem sobre a importância da limpeza, higiene e organização, onde em muitos casos os alunos são os responsáveis por limpar as suas próprias salas de aula e outras áreas da escola, reforçando a ideia de cuidar bem dos ambientes que frequentam. Ao contrário do que muitos pensam, aqui no Japão não há quase lixeira alguma pelas ruas. E apesar disso, muitas pessoas guardam seu lixo nas bolsas e mochilas e fazem o descarte em casa. A reciclagem também acontece em todo o país de forma muito rigorosa. E a maneira de separar o lixo é muito específica, o que aumenta ainda mais essa conscientização sobre não sujar a cidade. Por fim, do ponto de vista religioso, a influência do budismo e do shintoísmo também ajudam nesse quesito, já que prezam pela pureza e limpeza para se alcançar maior espiritualidade. Algo comum no Japão e que na Copa de 2014 no Brasil ganhou destaque foi a civilidade dos torcedores japoneses, que depois das partidas recolhiam todo o lixo dos estádios. Algo que também acontece aqui depois de eventos esportivos, shows e outros festivais. Mais uma vez, isso coloca em xeque a ideia errada de algumas pessoas que alguns povos só jogam lixo no chão porque não tem lixeira. No Japão, a gente não tem lixeira em quase lugar nenhum e as ruas são extremamente limpas. Talvez as mais limpas que eu tenha visto em mais de 100 países. Realmente um exemplo para o mundo. Quem dera mais civilizações seguissem o exemplo dos japoneses. E depois desses 2 dias muito culturais aqui na capital imperial de Kyoto, peguei um dos famosos trens-balas, os Shinkansen, para seguir a próxima cidade. A cidade tão importante para a humanidade que é Hiroshima, a primeira que sofreu um ataque de bomba nuclear na história da nossa espécie. Antes de chegar lá e mostrar para vocês tantos detalhes relacionados à história da Segunda Guerra Mundial e como que ela se desenrolou também aqui no Japão, vou deixar com que vocês apreciem um pouco da paisagem do Shinkansen, diretamente da janela tão grande que nós temos para observar o Japão, um país que muda muito suas paisagens por todos os cantos, afinal são ilhas muito diversas as que compõem o arquipélago japonês. Durante os próximos vídeos eu contarei em maior detalhe como é viajar com o Shinkansen no Japão, como foi essa experiência e outros detalhes históricos que explicam como que o Shinkansen se desenvolveu para ser um dos principais meios de transporte entre as cidades do Japão e fazer com que esse país tão densamente povoado não seja um país com tanto trânsito em comparação, obviamente, com outras nações do mundo. Eu tenho certeza que são muitas informações que vocês vão gostar, então só para deixar aqui uma palhinha do que vai acontecer daqui para frente, iremos para Hiroshima, para Osaka, para Nara, para Shizuoka, para Yokohama e voltaremos a Tóquio. Então aqueles que gostam da série japonesa, assistam os episódios já postados e fiquem à espera de tantos outros que eu vou postar. Desculpe a demora, mas é muita coisa para editar, sendo apenas a banda de um homem só.
Então, pessoal, depois de uma viagem de quase 2 horas de trem, diretamente de Kyoto, com os Shinkansen, aqueles trens balas muito rápidos, eu cheguei aqui em Hiroshima, a primeira cidade do mundo a ser o alvo de uma bomba atômica. Durante o próximo episódio estarei aqui diretamente do Memorial da Paz, do museu que conta a história das crianças de Hiroshima, além, é claro, mostrando toda a revitalização dessa cidade ao longo dos anos 50, 60, que tornaram um novo polo industrial dentro do Japão. Tenho certeza que você vai gostar, portanto me acompanhe. Aqui você vê uma cidade muito tranquila, apesar de estarmos já por volta das 8 da noite. Então tenho certeza que serão informações valiosas e imagens também magníficas. Até a próxima! E depois de alguns pedidos para falar mais sobre a Segunda Guerra Mundial, da visão dos japoneses, mostraremos também tudo a partir do próximo episódio desta série, o que se passou em Hiroshima e também como que o Japão realizou esse seu processo de rendição incondicional aos Estados Unidos, que modificaria o país de maneira completa para se tornar aquilo que é hoje. Aqueles que permaneceram até o final desse vídeo, meu muito obrigado, espero que tenham gostado, aprendido. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, ajuda esse projeto. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.